Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Tempos de crise, de governo ilegítimo e da Câmara Federal mais conservadora da história democrática recente, o cabo de guerra entre capital e trabalho está ainda mais tensionado e tende a arrebentar, suprimindo direitos duramente conquistados pelos trabalhadores brasileiros. Terceirização generalizada, prevalência do negociado sobre o legislado, retirada da vigência provisória do Programa de Proteção ao Emprego, aumento das horas de trabalho na jornada semanal, aposentadoria com idade mínima de 70 anos para homens e mulheres. Esses são apenas alguns dos ataques presentes em mais de 50 iniciativas parlamentares e governamentais que tramitam no Congresso Nacional neste momento. Iniciativas que podem precarizar muito o trabalho e a vida de milhões de pessoas. Como resistir? Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Para fazer essa análise, convidamos Sérgio Nobre, secretário-geral da CUT, e Sérgio Luiz Leite, primeiro secretário da Força Sindical e presidente da Federação dos Trabalhadores Químicos do Estado de São Paulo. Bem-vindos. Dados do Tribunal Superior do Trabalho mostram que a retirada de direitos trabalhistas vai desproteger mais de 45 milhões de trabalhadores, deixar ainda mais vulneráveis cerca de 10 milhões de desempregados e virar as costas, inclusive, para milhões de mutilados, vítimas de acidentes de trabalho. Avanços na legislação trabalhista e o caráter constitucional dessa legislação no desenvolvimento do Brasil estão sendo, no mínimo, negligenciados. Quais os riscos que a gente está correndo? Sérgio, aliás, é Sérgio e Sérgio, né? Então, Sérgio Nobre. O momento... Bom, primeiro, uma grande honra estar aqui no programa, Tuti, e o tema é bastante relevante, bastante atual, motivo de muita preocupação. E é por isso que as centrais sindicais, agora no próximo dia 16, em todo o Brasil, nós vamos fazer uma grande mobilização em frente às federações empresariais de cada estado do Brasil, para mostrar que nós estamos em pleno século XXI. Se nos últimos anos, né, o país conseguiu crescer, conseguiu melhorar a renda, foi porque os direitos foram preservados, né, porque nós incluímos pessoas e agora a nossa preocupação é que nós estamos engatando uma ré, voltando a um passado de triste memória, em que as pessoas não tinham direito social garantido, em que nós tínhamos milhares de pessoas que não tinham sequer acesso a 3 alimentação por dia. Não é? Então nós estamos num momento especial. Quer dizer, então, as centrais sindicais agora têm que, nesse dia 16, apontar que o nosso caminho é inverso. Né? O direito do trabalhador ele tem que ser ampliado e não reduzido, como a gente tem dito. E se a gente pegar as experiências do mundo, né, todo país que atingiu um alto padrão, né, de desenvolvimento, eles têm, em primeiro lugar, um movimento sindical bastante organizado, né, e tem respeito a direito. Então a Alemanha é assim, a França é assim, Estados Unidos é assim, Canadá é assim. E nós não podemos voltar a um tempo, né, como dizia minha mãe, né, pré-Getúlio Vargas, em que você não tinha nada. Você não tinha carteira assinada, não tinha direito a férias, não tinha não sei o quê. Então o que a gente vê hoje no Congresso Nacional é exatamente isso. A gente tem a impressão que nós estamos voltando a pré-1930, em que agora, né, ter direito social é um crime. Né? Então nós não podemos aceitar isso e é importante, né, que as pessoas que estejam em casa acompanhem bastante esse debate aqui, porque ele mexe na vida de todo mundo. Serginho, bem-vindo à tua análise. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar falando aqui com vocês, falando aqui na TVT. E, logicamente, a gente tem percebido, me parece que em períodos de crise, parece que a solução existente para o nosso país é diminuir direitos sociais, diminuir direitos previdenciários, diminuir direitos trabalhistas. Me parece que essa seria a grande solução para superar a crise política e a crise econômica que atravessa o nosso país. E a experiência mostra que é totalmente o inverso. Né? Um período que nós tivemos uma dificuldade, uma crise mundial muito grande, principalmente em 2008 e 2009, nós tivemos a capacidade, junto ao governo federal, junto ao governo do presidente Lula, de fazer proposta de medidas anticíclicas que incentivou o mercado interno, ofereceu crédito às empresas,
deu confiabilidade para que se continuasse investindo, gerando emprego, e nenhum direito precisou ser sacado dos trabalhadores, e o país talvez foi um dos últimos a entrar na crise mundial e um dos primeiros a sair. Né? Então, existem outras receitas que nós devemos perseguir. E, logicamente, estamos preocupados com esse cenário momentâneo, de momento que está acontecendo no Brasil, que é a ameaça de retiradas de direitos, tanto da Previdência, na área da saúde, como bem observou o início do programa aqui, e, logicamente, isso só tem uma forma de se combater, é pela unidade de ação das centrais sindicais, que bem disse aqui o amigo Sérgio Nobre, no próximo dia 16 estaremos realizando atos em todas as capitais, na Federação das Indústrias, perante também aí sedes de governo federal, para mostrar as propostas. As centrais sindicais têm proposta para a Previdência, têm proposta para melhorar, sim, os direitos, para avançar nos direitos dos trabalhadores. Então, é nesse caminho que a gente quer trilhar o nosso debate. Agora, eu queria perguntar uma coisa para vocês, né? 2 centrais sindicais aqui. Esses últimos anos, onde houve ganhos reais de salário, onde houve momentos, vários anos de pleno emprego, né? Isso chegou a desmobilizar parte das bases sindicais? E nesse momento é difícil retomar uma mobilização mais massiva ou não? Ou essa é uma impressão de quem está de fora? Eu acho que são características diferentes. No momento em que você tem crescimento econômico, você tem expansão do emprego, em que você consegue campanhas salariais com aumento real, a agenda do movimento sindical é outra. Nesse período, nós tivemos uma agenda intensa de negociação com o governo, visando a melhoria, né, da qualidade do trabalho em si, da segurança no trabalho, de como modernizar a estrutura sindical, né, de como melhorar a previdência. É uma outra agenda. Né? Então, agora, essa agenda não é visível para a maioria do povo brasileiro. Teve uma vida intensa nesse período, inclusive, né? De como buscar solução para problemas estruturais que o país tem, né? De como dar conteúdo para a indústria. Nós tivemos muito trabalho nesse período. Né? É que no momento de crise, em que os trabalhadores começam a perder o emprego, em que você tem dificuldade, né? E que os direitos dos trabalhadores estão sob ameaça, então a luta é mais visível. Né? Então, agora, diante dessa conjuntura, as centrais sindicais têm que ir para a rua, chamar atenção, fazer ato público. Né? Então, o trabalho das centrais fica mais visível. Né? Mas não significa, né, que num período de crescimento que nós não temos vida intensa. É no período de crescimento que você tem que pensar o futuro, como você melhora a saúde, como melhora a educação. Não é? Então, são fases diferentes. Agora, claro que a fase melhor é essa. Né? Então, é melhor você estar crescendo, gerando emprego, tendo salário e pensando em temas mais estratégicos, né? Que é como pegar os recursos do pré-sal para melhorar a saúde, para melhorar a educação, melhorar a inovação tecnológica, enfim. Né? Então, essa é a agenda que a gente gostaria de estar vivendo. Nós não gostaríamos de estar vivendo essa situação que nós estamos vivendo hoje, que é de retorno ao passado. Né? Então, há pouco tempo, Sérgio, estava relendo lá o livro do Henry Ford, né? Lá de 1905, né? Que ele dizia isso, né? Se a gente quer se desenvolver e quer crescer, os trabalhadores, né, têm que ser bem remunerados, porque senão vai vender o produto para quem, né? Então ele tem que comprar, ele tem que ser consumidor, ele tem que estudar, e esse é o caminho do crescimento, né? Então eu acho que hoje, né, o povo tem que reaprender com ele, né? Então nós estamos voltando ao passado, numa mentalidade em que para crescer você tem que cortar, né? Então você corta orçamento público, corta emprego, corta isso, corta aquilo, nós vamos para onde, né? Esse é o caminho da tragédia e o caminho da recessão. Só não corta a renda dos rentistas, da plutocracia, esse não corta, né? Esse não corta. Esse não corta os juros, não né? corta, enfim, todos os benefícios para o sistema financeiro. Mas eu sempre falo com alguns jovens dirigentes sindicais e comparando, na verdade, os últimos 20 anos, vamos falar dos últimos 20 anos no Brasil. Então, muitos trabalhadores que estão no mercado de trabalho não viveram aqueles anos 90, 95, até chegando 2000, onde nós tivemos difíceis campanhas salariais que sequer repunham a inflação, com muita dificuldade, não tinha aumento reais de salário, quer dizer... E nós pegamos um período aí, pelo menos nos últimos 15, 16 anos, de campanhas salariais extremamente positivas, né? Então, tem um grupo de dirigentes sindicais que acostumaram, que viveram somente essa fase dos últimos 15 anos na estrutura sindical, na militância sindical,
tendo campanhas salariais positivas. E hoje a gente já se depara com dificuldades em avançar na campanha salarial e, pelo contrário, nós encontramos a dificuldade na ameaça não de direitos já da convenção coletiva, já conquistado, e, logicamente, as ameaças que nós vamos também debater aqui, que vêm lá do Congresso Nacional, do governo federal. Então, não fugindo da pergunta da questão da mobilização, são tempos diferentes e que nós temos que ter clareza e trabalhar isso com a categoria. Então, e não preciso dizer que não dá para alterar, não dá para sair disso. Há uma certa divisão na sociedade, quer dizer, a crise política que se implantou no nosso país, ela, de certa forma, dividiu a sociedade, inclusive com uma implantação até odiosa entre companheiros e trabalhadores. Então, a gente precisa também vencer essa fase aqui no Brasil. E você estava falando 15, 20 anos. 15, 20 anos é o tempo quase de uma geração, tá certo? Quer dizer, então, você tem muitos trabalhador, não só direção sindical, mas trabalhador no chão da fábrica, nos serviços, nos vários setores, que sequer conhecem ou viveram aqueles tempos de inflação galopante, de nível de desemprego, que nós estamos falando hoje de nível de desemprego a 10 e pouco, beirando 11, e a gente há 15, 20 anos atrás tinha 14, 15, 18, 17. O desemprego era maior, o salário era mais baixo, a quantidade de carteira assinada era muito menor, a formalização do trabalho muito menor, você tinha uma inflação muito maior e essa população, quer dizer, parte dos trabalhadores que estão hoje na ativa não trabalhavam naquela época, eram garotos lá, né? Quem tem 30 anos hoje, há 20 anos atrás tinha 10. Tinha 10 anos. Né? Então, essa base sindical, né? Essa base de trabalhadores, ela compreende esse momento, Sérgio? Eu acho que na situação que nós estamos vivendo, se ela não compreende, vai ter que compreender. Né? Vai compreender. Vai compreender, né? compreender. Porque a compreensão vai ter que vir, né, claro, diante da realidade. A realidade está se impondo. Então, quando a gente anda na rua, né, ou vai na universidade debater com os alunos, eles já têm sinais, né? As coisas não estão boas. Né? As coisas não estão boas. Ninguém vai fazer um investimento importante no país enquanto o cenário não estiver claro. Né? Então, como é que alguém vai fazer um investimento importante, né? Para ter retorno em 20, 30 anos, ele não consegue enxergar 6 meses. Né? Então, a Dilma se afasta ou não, o Temer fica ou não, o que será? Né? Então, a superação da crise política é muito importante e é tema de todo mundo. Quer dizer, nós precisamos voltar à normalidade democrática, respeito às instituições, e esse é um processo importante para a gente retomar o caminho do crescimento. Né? E os trabalhadores são um ator muito importante nesse processo também. Não é? Então, a gente já viveu situação dramática no Brasil N vezes. Né? Então, durante o período da ditadura militar, por exemplo, quem foi determinante em retomar a democracia e o caminho? A classe trabalhadora. Exato. Quando a classe trabalhadora entrou, ele falou, peraí, né? Seu país está crescendo, lembra do milagre econômico, né? O país está melhorando, o PIB está melhorando isso, e o povo cada vez mais se aprofundando na pobreza, sem democracia nos locais de trabalho. A classe trabalhadora vem e fala, não, chega, agora é a nossa vez, nós queremos democracia, fortalecer o movimento sindical, mais salário, veio, e a partir daí o país começou, né, a tomar um novo rumo, né? Foi aí que nasceu as centrais sindicais, todas elas nasceram desse período de luta importante, partidos, né, ligados à classe trabalhadora que surgiram. Né? Então agora eu acho que nós vamos viver um momento assim, quer dizer, eu acho que a classe trabalhadora precisa vir e colocar a sua posição e começar a influenciar, né, o destino do país, no curto prazo e no longo prazo também. Né? E acho que nós temos 2 grandes desafios, né? A recuperação da democracia e da credibilidade do país e o retorno do crescimento econômico e da geração de emprego no Brasil. Acho que esses são os 2 pontos importantes. Agora, que a gente nesse momento, diante disso que você acabou de falar, que vocês acabaram de falar, a gente tem um Congresso que se mostrou um Congresso peculiar, não só porque o Congresso é conservador, porque outros congressos do Brasil, outros mandatos e tal, sim, também eram, né? Mas um Congresso peculiar porque, além de conservador, você teve um aumento das bancadas setoriais, né? A gente fala em BBB, Bíblia, Bala, Boi, a gente fala do agronegócio, a gente fala dos empresários, tem uma bancada muito grande, enfim, mas não só isso, a gente fala de pessoas com bancada. O Eduardo Cunha, ele mesmo diz, né? E tem que sustentar lá perto de 200, 200 deputados, quer dizer, bancadas que acabaram sendo geradas pela distorção da estrutura política do Brasil, tá certo? Nessa condição, quando você tem uma crise econômica do porte que a gente tem e uma crise política,
o Congresso aproveita, me parece, parte do Congresso aproveita para enfiar as suas pautas regressivas, reacionárias, desde pautas de costumes e pautas culturais, né? Você tem pauta, e até as pautas trabalhistas, né? Então você tem lá uma série de ameaças vindas do Congresso Nacional, às vezes vindas do Executivo, mas muitas vezes vindas do Congresso Nacional, que tentam então impor ali os interesses de setores. A bancada empresarial, que é a maior bancada do Congresso, olha para esse momento e fala, é a hora da gente tentar passar tudo o que nos interessa. E os trabalhadores estão mais frágeis, tem uma bancada menor, tá certo? Como enfrentar isso nesse momento? Bom, eu vejo assim, eu acho que bem pontuado essa questão, porque se nós observarmos todo o histórico do Congresso Nacional, propostas de flexibilização de direito trabalhista, de diminuição de políticas sociais, isso é constante naquele Congresso Nacional. A questão é o momento, se anda ou não anda esses projetos dentro do Congresso Nacional. E, logicamente, quando você tem um retrocesso aí na economia, uma dificuldade de crise política no nosso país, ganha força medidas que venham nesse sentido, de flexibilizar, de mudar a lei, de redirecionar o debate sobre o pré-sal, de querer rever, por exemplo, a NR12 na área de saúde, segurança e medicina do trabalho, de querer, olha, norma regulamentadora, em nome da negociação coletiva, dizer que o melhor negócio para o Brasil é o negociado sobre o legislado, que a terceirização não deva ter limites, que o trabalho escravo deva ser melhor esclarecido. A gente sabe o que tem de pano de fundo, que foi um avanço a legislação do trabalho escravo. Há pressões para aumentar a jornada. Então, ganha força e ganha peso isso no Congresso Nacional. Mas nós, do movimento sindical, nós somos perseverantes, né? Acho que essa unidade de ação das centrais sindicais, ela mostrou, por exemplo, essa semana, na questão, Sérgio, dos servidores públicos, com a proposta de legislação a 257, né, que estava lá uma limitação para os estados darem aumento aos trabalhadores servidores públicos, né? Olha, eu perdoo ou eu dilato o prazo para pagamento da dívida, mas os estados têm que se comprometer a não dar aumento para servidor público. Olha aqui, como o servidor público fosse também deixasse de ser um trabalhador importante para o nosso país. E fosse o culpado pela dívida dos estados, né? Exatamente, o culpado pelas dívidas. Os trabalhadores foram ao Congresso Nacional, as centrais sindicais estiveram lá, exerceram a sua pressão e esse item saiu da pauta. Então, nós estamos dizendo, lógico, nós sabemos da dificuldade, né, Sérgio, que nós vamos ter dentro do Congresso, com esse perfil do Congresso Nacional. Mas nós também sabemos que os trabalhadores, nós vamos envolver os trabalhadores nesse debate, informar, olha, o seu deputado da sua região, do seu estado, nós precisamos conversar com ele o quão é prejudicial liberar a terceirização em todas as atividades, o quão é prejudicial estabelecer a idade mínima para aposentadoria, para aquele trabalhador que começou a trabalhar com 15 anos, se aposentar com 65, ele vai contribuir com 50 anos e não 35 anos. Diferente de poucos com que tem uma outra oportunidade, que sai da universidade e depois irá trabalhar. Então, é isso que nós temos que levar muito claramente esse debate para a sociedade e através, como a TVT, como as redes sociais, que é o espaço que nós vamos efetivamente ter de oportunidade e através dos sindicatos, da organização da sociedade, das ONGs, enfim, nós precisamos levar esse debate e dizer o que está em jogo realmente nisso e onde, logicamente, nós podemos propor medidas diferentes dessas que é isso que as centrais têm feito naturalmente. Nobre, como enfrentar essa correlação de forças no Congresso? O país, ele precisa de maneira urgente, e não é de hoje, nem em função dessa crise política, ele precisa de uma reforma política importante, né? O sistema que está aí, ele cria distorções. Então, quem já passou no Congresso Nacional pelo menos uma vez na vida, sabe o que nós estamos falando. Quer dizer, ele não representa o conjunto da sociedade. Então, nós temos mais de 50% da população mulheres, né? E você conta no dedo, no Congresso 9%. Nacional, de quem são mulheres ali, né?
Então, o país tem uma classe trabalhadora importante, vale para os negros, os índios, né? Então, a classe trabalhadora brasileira é uma classe trabalhadora muito importante, heterogênea. Nós temos 6 centrais sindicais reconhecidas, né, estruturadas no Brasil. E a gente vai no Congresso Nacional e no Senado, a gente conta nos dedos, né? Quem conhece o mundo do trabalho, quem conhece as centrais sindicais. Aliás, é triste isso, né? E quando a gente vai debater questão trabalhista, a gente não tem nem interlocutor lá dentro. São raros os que entendem de mundo do trabalho. Isso é uma distorção do nosso sistema, né? Então, o sistema eleitoral, ele é muito influenciado pelo financiamento privado de campanha. Então, as mulheres, os negros, os índios, os trabalhadores, não tem como financiar a campanha do jeito que está. E com todos os problemas que nós vivemos nessa crise política, o sistema está intacto. Então, a grande imprensa em especial critica as pessoas, como se fossem as pessoas os culpados. Não são, é o sistema. O sistema precisa ser repensado. Por que o Brasil precisa ter 2 câmaras, né? Congresso e Senado? Será que precisa? Né? Como é que nós vamos fazer um Congresso mais equilibrado, em que essa sociedade se vê nele? Esse é um debate extremamente importante. E também debater o que é papel de cada um, né? O Brasil tem 6 centrais sindicais reconhecidas. Central para tudo quanto é gosto, né, Serginho? Tem. Então, por que terceirização vai ser debatido no Congresso e não no conjunto das centrais do empresariado, que é quem tem legitimidade para debater esse tema, né? Então não é isso, sabe? As coisas têm que estar no seu lugar. Quer dizer, é um absurdo o tema do negociado sobre o legislado, ou o que quiser, né? Ser objeto de debate no Congresso Nacional sem o menor consenso na sociedade, sem a menor tentativa de pactuação isso, de quem tem que pactuar isso, que é os trabalhadores. Deixa eu te perguntar, desculpa te interromper, mas assim, não sei se todo mundo sabe o que significa o negociado sobre o legislado. Vou pedir que você explique, porque pode ser que tenha gente aí que se não está acompanhando o noticiário todo dia, se não conhece direito o mundo do trabalho, não sabe o que é isso. O que é isso? A gente fala com essa tranquilidade. Olha, os caras estão propondo um negociado sobre o legislado. O que é isso? É que, na verdade, no mundo inteiro, a legislação ela serve como um patamar mínimo de direito, né? Uma proteção mínima, né? Para que você não tenha relações de trabalho selvagem, né? Então, nessa linha é o salário mínimo, você não pode praticar um salário menor do que aquele patamar. Você tem uma legislação que estabelece uma jornada máxima, no Brasil é de 44 horas. Porque se você não faz isso, faz jornada de 80 horas, né? Como estão propondo ali. Então, a legislação ela serve como um patamar mínimo de civilização nas relações de trabalho. Então, quando o setor empresarial, e é importante saber disso, ele fala, olha, aquilo que se negociar substitui a lei, não é? Ele não quer criar uma condição menor, ele quer, no momento de crise, fazer com que esses patamares mínimos desapareçam para você criar uma condição selvagem, não é? Então, claro que a gente acha que aquilo que é negociado deve prevalecer sobre o que está na lei, dele que for melhor, não é isso? Se for uma coisa superior, cria um direito novo, mais avançado. Aliás, a lei já permite que seja assim. Exatamente, né? Agora, aquilo que se negocia não pode jamais, né, diminuir aquilo que já está definido em lei. Quer dizer, isso é um absurdo, né? como mínimo, né? Então, é importante as pessoas saberem disso, né? Porque às vezes esse tipo de coisa é vendido como uma coisa moderna, né? Olha, vamos sentar, vamos fazer um acordo, o acordo substitui a lei, né? Não é assim, por trás disso, e eles defendem isso em momento de crise, quando os trabalhadores estão fragilizados pelas demissões, né? Então, chegar ali é praticar salário menor que o salário mínimo, acabar com o direito de férias, né? Não é isso que a gente quer, né? É o caminho inverso que o Henry Ford falou lá atrás, né? Os trabalhadores têm que estar protegidos, têm que ter salário, têm que ter benefício, para ele poder consumir, né? O que vai levar o Brasil ao crescimento, e os últimos anos mostrou isso, foi o fato de você colocar a renda no bolso do povo, as pessoas poderem comprar, comer, se vestir, né? E a indústria vai produzir, quer dizer, esse é o nosso caminho, né? Então, esse tipo de tema, na verdade, quando cai no Congresso Nacional, está no lugar errado. A sociedade brasileira tem os seus espaços para discutir isso. É um absurdo que esse tipo de tema chegue no Congresso Nacional sem antes, né, ser remetido por quem tem que debater. Previdência, né? A Previdência é uma coisa extremamente importante para todos os brasileiros, né? Porque é ela que te ampara quando você se acidenta, né? No caso de acidente, de invalidez, ela que vai te assegurar. Os trabalhadores rurais, né? Que não tem nenhum tipo de proteção, quando chega numa certa idade, tem uma renda mínima para poder sobreviver, e é a Previdência que sustenta, e é muito importante isso para os trabalhadores, né? Ocasião da viuvez. Então, olha a importância da Previdência Social. E aí, unilateralmente, não é, se acaba, na verdade, acabou com o Ministério da Previdência, transferiu para o Ministério da Fazenda para olhar isso com uma visão economicista, não é? Aí, querendo estabelecer a idade de 70 anos para o trabalhador se aposentar. Quem é que concebe um trabalhador com 70 anos na construção civil, no andaime, construindo prédio? Quer dizer, passa pela cabeça de alguém isso? Não, e você tem hoje uma expectativa de vida média de algo dos homens, algo em torno de 72 anos, mas isso
porque o Sudeste e o mundo urbano elevam um pouco a expectativa. Olha que você vai para o Nordeste, para o Centro-Oeste, para o Norte, para os trabalhadores rurais e tal, você não chega a 60 e pouco. Quer dizer, muita gente morrerá sem se aposentar se você estabelecer 70 como limite mínimo. E o cara que começa a trabalhar com 15, como disse o Serginho aqui, vai contribuir durante 55 anos para se aposentar, se é que chega a se aposentar. Se é que ele chega lá, né? Então isso é triste, quer dizer, é um debate tão importante para o povo brasileiro. Quer dizer, qualquer mudança na Previdência pela sua importância tem que passar por um amplo debate na sociedade, tem que ter um certo consenso na sociedade, né? Então esse negócio chega assim, num governo interino, que a gente nem sabe se vai ficar daqui 10, 15 dias, né? E toma uma decisão que muda a vida de todo mundo, precariza a vida de todo mundo. Então é triste o que está acontecendo agora, né? E é importante que a sociedade brasileira tenha clareza do momento que nós estamos vivendo, né? E da delicadeza desse momento. Dependendo do que se fizer aqui, nós vamos comprometer as gerações futuras, né? Então isso é muito importante as pessoas entenderem. Agora, vocês estavam falando, apontaram, o Serginho também, apontaram a questão da reforma, da necessidade de uma reforma política. Há um consenso mínimo entre as centrais, no movimento de trabalhadores no Brasil, sobre quais são os principais pontos que deveriam ser atacados por uma reforma política no Brasil? Olha, no caso da Força Sindical, confesso que não existe um amplo debate relacionado à proposta de reforma política, até pela característica da central, a diversidade muito grande de filiações partidárias de seus dirigentes, mas, logicamente, que há um consenso generalizado que da forma que está, não tem como continuar, né? Eu, por exemplo, eu acho que passa agora numa reforma política forçada pelo judiciário, que olha, não existe financiamento privado de campanha. Ok, mas qual é o financiamento de campanha? Nós vamos discutir financiamento público? Nós vamos discutir voto distrital misto, nós vamos discutir voto em lista partidária, como que vai ser? Porque na atual circunstância, talvez o Congresso Nacional, se não tiver, Sérgio, uma reforma política, talvez o Congresso Nacional de 2018, a participação do capital dentro do Congresso Nacional vai ser ainda maior, porque as entidades sindicais são proibidas por lei de patrocinar campanhas políticas de seus dirigentes. Nós não podemos receber doação privada. E você pode utilizar doações próprias ou o próprio partido tocar a campanha. Então, como é que vai ser a campanha? Então, logicamente, um empresário, ele pode, os 10% do imposto de renda dele é muito além do que um pobre assalariado do seu financiamento. Então, nós precisamos fazer esse debate porque, sob pena da gente perder mais ainda a representação perante o Congresso Nacional. Então, acho que a reforma política, ela talvez seja uma das pautas mais importantes se a gente vai querer buscar um pouco mais de equilíbrio das forças dentro da política brasileira. Então, acho que passa por aí. Isso já é um consenso dessa necessidade de fazer o debate. Sérgio? Para a CUT tem algumas coisas que são muito importantes, né? Então a primeira delas é a proibição do financiamento empresarial de campanha, porque aí o desequilíbrio, né, das condições leva até o Congresso que a gente tem hoje. Você chega lá, são os fazendeiros, são os empresários da indústria, os banqueiros, né, que controlam, né, o Congresso Nacional. E é por isso que pautas importantes para os trabalhadores não andam, né? Quando você quer debater melhoria da estrutura sindical, quando você quer melhorar a legislação trabalhista, essas coisas não andam porque não há interesse. É um lado só instalado no Congresso Nacional. Então essa é uma medida importante. A pessoa tem que ser eleito pela força das suas ideias, né, por aquilo que pensa do país, né? É isso que deve determinar a eleição. E não pela força do dinheiro na campanha. Então isso é uma coisa muito importante. Só pela sua capacidade de representar um certo grupo populacional. De ser representativo. Eu acho que essa é a condição, né? E a crise política de hoje mostra isso. Quer dizer, por trás de todos os problemas que nós estamos vivendo, o que é? São empresas que financiam campanha, não é? Então é incrível, né, que esse debate não esteja forte na sociedade e que não haja a proibição. Então acho que isso é muito importante. Outra coisa muito importante é a fidelidade partidária.
as pessoas não vão lá, sabe, propor coisa da sua cabeça. Quer dizer, então, você pertence a um partido, quer dizer, o partido minimamente tem que ter uma proposta, né? Tem que ter, tem que ter diretrizes, né? Que os seus deputados, os seus senadores têm que seguir. Não pode ser essa bagunça que a gente vê. Quer dizer, então o deputado ele vota contrário à orientação do seu partido, oposto, não há nada, você não sabe, né, o que pensa, né? Então isso é uma coisa ruim. Quer dizer, então os partidos têm que ter fidelidade, né? Tem que ter um programa, e as pessoas têm que ter fidelidade ao seu programa. Essa é uma coisa muito importante. E a outra coisa que para a CUT nós achamos extremamente importante também é que nós não achamos que há necessidade de você ter duas câmaras em que um desmancha o que o outro faz, não é? Então você tem que ter uma câmara só, que tenha um papel em que haja celeridade no tramitar dos projetos de lei, que ele não entre, como a gente fala assim, os projetos hoje, as pessoas estão, né, cada um pensa uma coisa, e um projeto entra com uma finalidade e ele sai de lá com outro, completamente desfigurado, quer dizer, não é assim que o processo tem que seguir, né? Então, assim, ele tem uma Câmara única, fidelidade partidária, acho que essas são medidas importantes que, se for tomada, melhora muito o sistema político no Brasil. Nós vamos fazer o nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta.